Como é bom estarmos reunidos aqui hoje, não? Sim. Se você não percebeu ainda, nós somos uma igreja cristã internacional. Sim. E não precisa saber ler, é só olhar ao seu redor. Amém? Okay. E você vê aqui pessoas de Portugal, pessoas da Guiné-Bissau, amém? De vários lugares de Londres, né? E também temos os brasileiros aqui. Amém? Somos muitos brasileiros. E também angolanos, né, Nil? Bom, nós somos uma igreja internacional. Nesse exato momento, nós temos uma missa ou um culto, da maneira que você queira dizer, mas nesse exato momento temos um culto lá em Estocolmo, temos um culto lá em Edimburgo, temos um culto lá em Barcelona, lá em São Paulo, lá no Rio de Janeiro, lá na África do Sul, lá em Londres, lá na China, nós temos um culto lá também. Nós temos um culto lá na Austrália, em Sydney, lá em Bogotá, na Colômbia, lá em Gana, em vários lugares do mundo, amém? Amém. Porque somos uma igreja internacional. Amém. Olha lá em Provérbios capítulo 14. Vamos, Lucas. Prega, irmão. Provérbios capítulo 14. Escrito pelo tolo mais sábio da Bíblia. Quem foi o tolo mais sábio da Bíblia? Foi Salomão. Por que o tolo mais sábio? Porque ele não seguiu o próprio conselho dele, amém? Olha lá em Provérbios capítulo 14, versículo 34. Vocês estão comigo hoje? Sim. A gente está um pouco desanimado hoje. O que vocês pensam? O que será que a gente pode fazer para animar um pouco os nossos corações? Porque se a gente não estiver aberto para a palavra, então eu só vou ler a escritura e eu vou sair daqui. Porque a gente não está aberto para a palavra, né? Vocês estão abertos para ouvir a Bíblia hoje? Yes. Yes. Sim, Isabela? Yes. Daniel, tá animado, Daniel? Ok, o Paulo trouxe o irmão dele aqui hoje. O irmão do Paulo, qual o seu nome? Alex está nos visitando hoje, amém? E a Raquel está aqui também. Ok. Olha lá em Provérbios capítulo 14, versículo 34. A Bíblia diz: a justiça é a grandeza das nações. O pecado é a pobreza do povo. A justiça é a grandeza das nações. Ou seja, a justiça é o que faz a nação grande. Você não é grande se você não for justo. O que nós vemos hoje em vários países são os pecados culturais de cada país. O Brasil tem seus pecados culturais. Sim. Qual é o pecado que a gente mais vê no Brasil? É a libertinagem. É a imoralidade sexual. São pessoas que querem fazer tudo em excesso. Se for para pecar com imoralidade sexual, eu vou pecar em excesso. O que significa isso? O carnaval. Se for para comer, eu vou comer em excesso. E aí você vê no McDonald's lá no Brasil, tem os doces, aqueles sundaes do McDonald's no Brasil. E eles vêm como 5 barras de Kit Kat naquele sundae, 5 pacotes de M&M. E você vê aqui no McDonald's aqui é só um flavorzinho de chocolate. Por quê? Porque no Brasil tem esse pecado, tudo é feito em excesso. Aqui qual é o pecado aqui em Portugal? Negatividade. Pessoas são negativas, pessoas se criticam, pessoas não têm perspectiva de fazer coisas melhores. Por quê? Porque realmente pessoas já nascem confortáveis aqui. Nós temos pecado da Guiné-Bissau, nós temos pecado da Angola, nós temos pecado, cada país tem o seu pecado. Por isso que uma nação só é grande quando a nação ela é justa. Prega, irmão. Você só será grande se você for justo. E eu acredito que a nação portuguesa é uma nação grande. Nós temos pessoas, nós temos nomes de pessoas grandes aqui em Portugal. Amém. Nós temos Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Ele lutou contra 5 reis muçulmanos ao mesmo tempo. E esses 5 reis muçulmanos tinham mais ou menos 15 mil soldados. E o rei Afonso tinha apenas 3 mil soldados.
E quando nós lemos aquela escritura de Lucas 14, o rei de 20 mil e o rei de 10 mil, é basicamente isso que estava acontecendo. Mas nesse sentido, o rei de 3 mil ganhou do rei de 15 mil soldados. Porque foi um homem grande na história de Portugal. Nós temos um outro homem grande, Dom Afonso III, que libertou Algarve, libertou o sul de Portugal dos muçulmanos. Se não fossem por essas pessoas, talvez nós não teríamos Bíblia hoje aqui em Portugal. Uau. Se não fossem por essas pessoas, hoje nós cresceríamos aqui em Portugal aprendendo a seguir os escritos de Maomé. Prega, irmão. Mas porque homens grandes tomaram decisão. Homens que fizeram Portugal uma nação grande, amém? Amém. Outro homem que fez a nação Portugal grande. Também foi Cristiano Ronaldo. Mas olha só, o Cristiano Ronaldo, ele foi alguém muito justo no sentido do futebol. Sem por atenção. Ele é alguém focado, ele é alguém que ia para os treinos, ele é alguém... Para mim, um dos meus maiores, das pessoas que eu mais gosto na minha vida, é o Cristiano Ronaldo. Mas por quê? Porque ele fez Portugal uma nação grande no futebol. Porque ele foi justo com o futebol dele. Ele chegava cedo nos treinos. Ele não toma Coca-Cola. Ele nem tatuagem ele faz. Alguém muito regrado, não? Mas não era ele que eu queria falar, Luiz. O outro homem justo em Portugal, ele nasceu no norte de Portugal, ficou órfão quando criança e foi para Lisboa tentar a vida dele. Ele se tornou o primeiro homem a traduzir a Bíblia para o português. Do texto original, grego, aramaico e hebraico. Esse homem, na época, a Igreja Católica só permitia você ler a Bíblia em latim. Então ele precisou fugir de Portugal, ir para o Sudeste Asiático, que estava sob o domínio dos holandeses. Ele foi até lá, e lá ele traduziu a Bíblia para o português. O nome dele é João Ferreira de Almeida. Vamos, João. Talvez seja a Bíblia que você tem aqui hoje. É a Bíblia que João Ferreira de Almeida traduziu. Mas depois de tantos homens grandes, Portugal se tornou um império. E Portugal, sendo um grande império na época, Portugal começou a querer colonizar outros países, amém? E Portugal chegou até o Brasil. E se o Brasil é um país grande hoje, muito é devido a Portugal. Se o Brasil é uma das 10 maiores economias hoje, uma referência no cinema, futebol, cultura, música, é porque Portugal antes foi ao Brasil. Se eu fosse em Portugal, e eu quero falar com os brasileiros aqui, que tem um pouquinho ainda de racismo no coração. Se não fosse por Portugal, eu estaria agora no meio da mata. Ou eu estaria falando espanhol. Buenos dias. Então eu sou grato por Portugal. E claro que sim, houve escravidão, houve roubo. Mas isso não foi culpa de Portugal, isso foi culpa de homens portugueses malvados. Homens que não foram justos, mas não da nação inteira de Portugal. Tanto que Portugal aboliu a escravidão antes mesmo do Brasil. 30 anos do Brasil aboliu a escravidão, Portugal já tinha abolido. E claro que foi influência da Inglaterra, mas também Portugal foi um incentivo a mais para o Brasil abolir a escravidão. Mas portugueses não se sintam muito bem também, né? Vocês também fizeram parte do problema, ainda que foram a solução depois, né? Mas a grandeza, ela não é apenas uma grandeza política ou econômica. Nos dias de hoje, Portugal talvez perdeu o seu desejo de ser grande novamente. Prega, irmão. Talvez porque Deus perdeu espaço no coração de pessoas portuguesas. E essa é uma igreja, irmãos, que quer trazer de volta essa grandeza à nação de Portugal, amém? Prega, irmão. Nós obedecemos a grande comissão, não a grande sugestão. Nós não sugerimos fazer discípulos de todas as nações. Nós somos comissionados a isso, a fazer discípulos de todas as nações, amém? Amém. E para você que tem autoestima baixa, para você que tem autoestima baixa, vocês só pensam em coisas negativas sobre você mesmo, que possui um ponto de vista talvez cínico, de que hoje você não é nada. Eu quero chamar você hoje, que pensa assim, a se arrepender. Isso é pecado. Verdade. É pecado ter uma opinião inferior à opinião que Deus tem sobre você mesmo.
Nós somos uma igreja da Bíblia, e a Bíblia diz que você e eu fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que Deus nos formou no ventre de nossa mãe, e que a Bíblia diz, somos uma criação maravilhosa de Deus. Quando você começa a se criticar, a pensar negativo sobre você, nossa, eu não passei no teste, eu realmente sou uma pessoa muito parva. Ou nossa, eu perdi essa... Quando você começa a se criticar e a ter uma perspectiva pior do que a perspectiva que Deus tem sobre você, você está chamando Deus de mentiroso ao fazer isso. Wow. Porque Deus diz que você é uma criação maravilhosa dele, amém? Deus te fez no ventre da sua mãe. O dinheiro não te faz grande. O dinheiro te faz egoísta, te faz orgulhoso, mas não grande. Os seus músculos não fazem grande. Os seus músculos, na verdade, te fazem vaidoso, mas não grande. A definição certa de grande só pode vir de um Deus que é grande. Amém. O título da pregação hoje é Inspirado, Transpirado e Nunca Cansado. Uau! Inspirado, transpirado e nunca cansado. Às vezes, irmãos, a gente complica muitas coisas, quando na verdade tudo é muito simples. É muito simples. Talvez seja difícil seguir o cristianismo, mas é simples seguir o cristianismo. Às vezes a gente tenta fazer o cristianismo algo complicado de seguir, simplesmente porque queremos que seja fácil de seguir. Mas o cristianismo é difícil, não é fácil. Mas ele é simples. Acredite na Bíblia, se arrependa dos seus pecados e seja batizado. É simples, mas não é tão fácil, né? É um pouco difícil. 2 semanas atrás, não sei se vocês viram isso nas notícias lá nos Estados Unidos, mas teve uma mulher que ela entrou num autocarro, e como fala o motorista aqui, é condutor, né? Teve uma mulher que entrou no autocarro lá nos Estados Unidos, e estava o condutor lá a conduzir o autocarro, e ela quis ir até um local que não era a rota do autocarro seguir. Então ela pega a mão do condutor, ela joga o condutor para fora e começa a tentar dirigir o autocarro. E o condutor meio que brigando com ela, tentando tirar ela de lá, e até que o autocarro dá de cara com uma parede. E pessoas saem feridas, ninguém morre. E aí neve começa a sair pelas janelas. Foi algo bizarro. E muitas vezes é assim que nós agimos com Jesus Cristo. Nós queremos o nosso plano. Nós queremos conduzir o nosso autocarro da vida. Mas Jesus já tem uma rota para todos nós. Talvez não seja a melhor rota para você no momento, mas é sim a melhor rota para Deus, amém? Prega, irmão. Olha lá em 2 Timóteo capítulo 4. Primeiro ponto, inspirado. Inspirado. Espero que sejam inspirados hoje. Tem dias que nós estamos inspirados. Tem dias que nós não estamos tão inspirados. Verdade. Tem dia que, para quem que estuda, para os estudantes, tem dia que você acorda e você está muito inspirado em estudar, em fazer, em aprender muitas coisas. Eu acho que o Neil, ele acorda todo dia assim, né? Muito inspirado, né, para estudar. Mas tem aqueles outros dias que você não está inspirado para estudar. Nossa, é um sacrifício você sentar ali e ficar 2 horas estudando. É a mesma coisa com o trabalho. Tem dias que a gente acorda super feliz para ir trabalhar. Pode ser um pouco raro, mas principalmente os primeiros dias do trabalho a gente acorda assim. Mas depois tem dias que a gente não acorda tão inspirado assim. Olha lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 1, a Bíblia diz: diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de vir julgar os vivos e os mortos, em nome da sua vinda e do reino, uma coisa te peço, encarecidamente: prega a palavra. Aqui nós vemos os conselhos que Paulo dá a Timóteo. E Paulo diz, olha, um dia Jesus vai voltar, e um dia todos nós seremos julgados num tribunal, a Bíblia diz. Passaremos por um julgamento. Então, visto tudo isso, visto esse tribunal, eu te peço uma coisa, encarecidamente: pregue a palavra.
E é isso que nós vamos fazer aqui em Portugal, pregar a palavra aos portugueses, não? Depois diz, insiste a tempo e fora de tempo. Avisa, repreende, exorta. O que significa exorta? Exorta significa inspire, encoraje as pessoas. Olha, não é apenas avisar e repreender as pessoas. E aí você tem aquelas pessoas meio malucas na rua que, com uma placa dizendo todo mundo aqui vai para o inferno e começa a falar, vocês vão para o inferno. Não é isso. Nós vamos encorajar as pessoas, amém? Amém. E em outras traduções diz inspire, ao invés de exorte. Nós somos responsáveis por inspirar as coisas em existência. O que significa isso? É você começar algo do zero. Mas porque você está inspirado, você faz acontecer. E foi isso que Deus fez. Deus falou o mundo em existência. Amém. Deus falou, haja luz e houve luz. Aham. Deus falou que o ser humano seria criado, o ser humano foi criado. A mesma coisa com nós. Nós falamos, hoje vamos ter um batismo, hoje vai ter um batismo. Eu acredito que o meu pai vai se tornar um discípulo, meu pai vai se tornar um discípulo. Amém. Nós falamos coisas em existência. Amém? Eu acredito que eu vou passar nesse exame e eu vou passar nesse exame. Amém. Isso é inspiração. Quando nós estamos inspirados e fazemos coisas acontecerem. Amém. Vamos, irmão. Agora, quando eu peco como discípulo, eu me sinto às vezes muito culpado. E eu me arrependo quando eu peco, amém? Senão eu estaria aqui hoje. Mas, às vezes é difícil eu voltar a me inspirar como antes. A ter essa inspiração. E eu queria te perguntar isso hoje. Será que conviver com você mesmo é algo inspirador? Será que dentro da república onde você mora, ou na casa com seu marido, com sua esposa, será que é algo inspirador ter você todos os dias? Eu quero chamar todos nós aqui, irmãos, a sermos inspiradores. Sim, amém. Parar de tirar esse negativismo da cabeça. A Bíblia diz, tudo que é puro, tudo que é perfeito, pense nessas coisas. Pense nessas coisas. Amém. Você é a criação maravilhosa de Deus. Amém, Denise. Uau. No que você tem inspirado as outras pessoas nessa sala aqui? Quando eu olho para o Antônio, para a Dina, para a Maria Hart, eu sinto para o Michael, eu fico inspirado a querer evangelizar. Eu Amém. vejo eles evangelizando, eu fico inspirado a evangelizar. Quando eu estou com o Antônio, a maneira como o Antônio evangeliza me inspira. Amém. Vamos, Antônio. Quando eu tô com alguns irmãos, quando eu estou com o Danilo, eu fico inspirado a amar a minha esposa. O Danilo é alguém que ama a esposa dele. Uau. Vamos. Vamos, Danilo. E sim, o Danilo, como todos nós, tem muitas coisas para mudar. Sim. Mas se tem algo que o Danilo faz muito bem, ele inspira a Isabela. E Amém. você vê todo dia de manhã, Vamos, a Isabela e o Lucas super felizes aqui. Amém. Eu quero andar com pessoas que vão me inspirar a ser uma pessoa grande, Amém. a ser alguém melhor. Amém. Quando eu estou com o Daniel, como eu me inspiro a treinar. Amém. Vamos. Toda sexta-feira eu estou treinando com o Daniel agora. Eu fico inspirado. Às vezes eu estou treinando e o Daniel pega o negócio e faz comigo. Não, faz. Isso me inspira a treinar. Vamos, Daniela. No que você tem inspirado outras pessoas aqui nessa sala? Irmãos, nós somos uma igreja que a gente precisa inspirar uns outros, amém? Amém. A Bíblia diz, exorta, inspira com muita paciência. Epa. Muito. No grego, muita paciência significa longanimidade ou sofrer por muito tempo. Então, é inspirar as pessoas sofrendo com elas, Amém. ajudando elas, inspirando. Não é inspiração, não é você fazer isso uma vez. É Não. você fazer isso uma, duas, até que a pessoa se inspire. Amém. Às vezes nós desistimos rápido das pessoas, mas lembra que Deus não desistiu de você. Yeah. Amém. Se eu estou aqui hoje é porque Deus e é porque algumas pessoas não desistiram de mim. Amém. Eu estudei a Bíblia por 2 anos Oh, uau. Uau. antes de tomar a decisão de me tornar um discípulo. Vamos. Por quê? Porque eu estudei, fiz todos os estudos básicos e não queria ser batizado. Epa.
Depois eu comecei tudo do zero. Tudo de novo. Não queria ser batizado. Depois, ok, então o seu problema é de caráter. Vamos fazer 10 estudos de caráter. Eu fiz 10 estudos sobre caráter. Depois eu voltei a fazer estudos de princípios básicos e aí eu tomei a decisão de ser batizado. Mas por quê? Porque pessoas não desistiram de mim. Amém. E eu não estou falando que isso é algo normal, ok? Isso é algo anormal no meu caso. O normal, em média, 1 ou 2 meses você faz todos os estudos bíblicos, amém? Mas pessoas tiveram paciência. Amém. Nós no Brasil, não sei se aqui em Portugal, mas tem a frase: essa pessoa me tirou a paciência. Nossa. Será que você é alguém que se irrita fácil com as coisas? Epa. Nossa, essa pessoa me tirou da paciência. Se você deixa com que alguém, uma pessoa, uma situação tire a sua paciência, é porque o teu relacionamento com Deus é fraco. Se alguma coisinha, quanto poder tem uma pessoa para tirar a sua paciência? A Bíblia diz em Tiago capítulo 1. Vamos. Porra. Versículo 19. Vamos lá, Lucas. Vamos, Lucas. Siga pregando. Vamos, Lucas. Grave bem isto na memória. Interessante como Tiago escreve isso, né? Tiago 1, versículo 19. Ele diz: gravem bem isto na memória, meus queridos irmãos. Cada um deve estar sempre pronto para ouvir, mas não deve precipitar-se em falar, nem irritar-se com facilidade. Então, às vezes nós pensamos, não, eu estou irado com essa situação. Mas a Bíblia diz que Deus também se ira. Existe algo chamado ira santa de Deus. Quando Deus se ira com o pecado do povo. Isso a Bíblia diz várias vezes que Deus se irou. Mas existe a ira pecado. Porque quando você se ira não com o pecado, mas você se ira com o pecador. Com a pessoa em pecado. E isso sim é errado. E mais algo errado, de acordo com a escritura que a gente leu. Quando você se irrita fácil com as coisas. Então tem vezes que algo acontece e você se irrita fácil com as coisas. Parece que o sangue sobe na hora. Isso é algo ruim. Porque isso demonstra que você não está perto de Deus. Verdade. Você não está amando a Deus profundamente. Será possível ser alguém inspirador, mas que se ira com facilidade? Se você se ira com facilidade com a pessoa que você mora, é bem provável que quando você casar, você vai ser um daqueles casamentos que a mulher bate no marido, ou o homem grita com a mulher. Verdade. Se você se ira assim, com algumas coisinhas, é bem possível que você tenha um casamento assim no futuro. Por isso que é importante nos arrependermos agora, ainda hoje. Amém? Amém. E aí você pensa, mas você não sabe o que a pessoa fez comigo. A pessoa me tirou a paciência. Mas o que será que você fez com Jesus na cruz? Epa. E Jesus não se irou facilmente com você. Jesus não se irou com você. Jesus sofreu naquela cruz por tempo, por horas, Prega, irmão. com paciência, para depois você se irar com alguém que, sei lá, pisou no seu pé no metro. Entende? A gente precisa estar próximo de Deus, irmãos. Amém. Vamos voltar lá para 2 Timóteo. Muito bom, irmão. Versículo 3. 2 Timóteo 4, versículo 3. Pois há de vir o tempo em que os homens não aguentarão a sã doutrina, mas no desejo de ouvir coisas agradáveis ao ouvido, hão de ir à procura de muitos mestres. Deixam de prestar atenção à verdade e correm atrás de lendas. A Bíblia diz que pessoas não aguentarão a sã doutrina que nós vemos na Bíblia, mas elas vão correr atrás de coisas que os seus ouvidos querem escutar. Então, essa é uma igreja, se é a primeira vez que você nos visita hoje, essa é uma igreja em que nós falamos abertamente do pecado. Nós falamos abertamente porque nós queremos melhorar, nós queremos nos arrepender. Amém. Se isso te incomoda, se isso te tira da zona de conforto, não há problemas. Tem muitas igrejas por aí que querem falar o que você quer ouvir, o que os nossos ouvidos querem escutar.
Mas a Bíblia é como uma espada que corta. Aham. Uma espada de dois gumes. Prega, Que irmão. penetra e capaz de dividir alma e espírito, juntas e medulas. Essa é a Bíblia. Ou seja, machuca, mas é para o seu bem. Amém. Machuca, mas é para que você esteja mais parecido com Jesus Cristo. Prega, irmão. E nós vivemos nesse tempo onde existem falsas doutrinas de muitas igrejas religiosas por aí. Igrejas que você vai e na verdade aquilo lá parece um show. Pessoas falam e falam coisas estranhas e começam e não estão baseadas na Bíblia. Quando você vai em outras igrejas aí e você tem aquele padre que fala assim, fala em latim, tem algumas missas que ele até faz a missa assim, virado para cá. E você não entende absolutamente nada que ele fala. Existem coisas muito loucas por aí, mas nós queremos ser uma igreja de atos. Amém. Uma igreja de acordo com a igreja da Bíblia, Amém. que segue as Escrituras, amém? Amém. Versículo 5 diz: Mas tu, seja vigilante em tudo, suporta as dificuldades, comporta-te como mensageiro do Evangelho e cumpre a tua missão. A palavra vigilante do grego significa seja sóbrio de mente. Be sober-minded. Epa. Não necessariamente sóbrio no sentido de embriago com bebidas alcoólicas, né? Mas seja sóbrio em tudo. Seja sóbrio em cada pensamento que você tem. Qualquer pensamento negativo, qualquer depressão, qualquer falta de fé, nós precisamos ser sóbrios sobre os nossos pensamentos, amém? A inspiração, ela nasce de um relacionamento profundo com Deus. Se hoje você não tem um relacionamento profundo com Deus, é impossível estar inspirado. Ou você está inspirado com coisas erradas, com coisas que são passageiras. Você está inspirado com o ginásio, mas daqui 5 anos. Você está inspirado com a faculdade, mas daqui 5 anos. Você está inspirado com coisas que são passageiras. Nós devemos estar inspirados com Deus. Amém. Muito bom, irmão. Como está hoje o seu relacionamento com Deus? Eu não estou falando dos seus quiet times. Aham. Eu detesto esse termo quiet time. Eu estou falando dos seus tempos com Deus. Esse termo não é bíblico, quiet time. Não é uma vez por dia, de manhã, eu oro, leio a Bíblia roboticamente, assim, para... Não, como está a sua caminhada com Deus? Como está a sua oração, o seu evangelismo, a sua leitura da Bíblia, suas contribuições, o seu amor pelas pessoas, a sua servidão, a sua pureza? Amém. Como está a sua caminhada com Deus? E caminhada, a Bíblia diz. A Bíblia diz várias vezes que pessoas caminharam com Deus Amém. no Antigo Testamento. Amém. Muito bom, irmão. Quem jejuou na última terça-feira? Ok. Melhor do que eu espero. Eu não sei se é algo ruim ou ter esperado algo pior, mas é melhor que eu esperei. Mas como foi o seu jejum? O que você aprendeu? Foi algo robótico? Vou jejuar para depois ir no rodízio e depois me matar de comer? Ou foi algo espiritual? Você se conectou com Deus? Amém. Se você não lembra de algo espiritual pelo que você jejuou, pelo que você precisa mudar no seu coração, jejua de novo essa semana. Faça outro jejum, mas faça um jejum no qual você pensa sobre cada uma dessas coisas, que você reflete durante o dia, amém? Amém. Segundo ponto, transpirado. O que é transpirado? Transpiração é suor. Transpiração é um sinal de inspiração. Jesus transpirou sangue na cruz. Quanto será que você tem transpirado pelos perdidos? Você tem dado o seu suor, as suas lágrimas, para ver pessoas salvas, para ver pessoas mais perto de Deus. Prega, irmão. Em Provérbios capítulo 20, vamos lá, Vamos lá, Lucas. Força, Lucas. versículo 5. A Bíblia diz: os pensamentos do homem são como águas profundas, mas o homem inteligente sabe lá chegar. Então, se você não souber chegar nas águas profundas do coração das pessoas, você não é um homem inteligente. De acordo com a Bíblia. Inteligência não é conhecimento apenas. Em Salmos 14 diz que o tolo diz em seu coração: Deus não existe. Porque existem muitos ateus por aí, talvez sejam até inteligentes no conhecimento, mas não moralmente. Aham.
Então, a Bíblia diz que inteligência está relacionada a você saber chegar nas raízes profundas dos corações das pessoas. Bom, irmão. É ser alguém profundo. Vamos, Lucas. E para isso você vai precisar transpirar. Para isso você vai precisar ouvir de muitas pessoas. Nossa, o que você falou para mim está errado. Nossa, você é uma pessoa que não faz o que você falou. Nossa, você vai ver muitas coisas contra você, mas você precisa com muita paciência, muita inspiração e muita transpiração chegar no coração das pessoas. Profundamente. Não é apenas fazer estudos dos princípios básicos roboticamente e falar, ok, você cumpriu isso, ok, então próximo nível. E aí vira um jogo de videogame, próximo nível. Não é isso. É você ser profundo com as pessoas. É saber fazer os estudos costurados para as pessoas. Porque cada pessoa é uma pessoa diferente. Leva tempo para entender pessoas. Tem pessoas que levam muito tempo, né? Amém. Quanto você tem transpirado por Jesus Cristo? A gente pode aprender como Jesus fez. Olha lá em Lucas capítulo 9. Prega, irmão. Vamos lá, Lucas. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Lucas 9. Lucas era um médico. Eu também queria ser médico quando era criança. Agora está logo dois. Jesus que salva as pessoas. Olha lá em Lucas 9, versículo 1. Jesus reuniu os apóstolos e deu-lhes poder e autoridade para expulsarem espíritos maus e curarem doenças. Ou seja, Jesus reúne 12 pessoas aqui. A palavra apóstolo vem de enviado por Jesus Cristo. Hoje em dia não existe mais apóstolos. Não. Aquela pessoa que fala, eu sou apóstolo Antônio. Apóstolo é alguém que viveu com Jesus Cristo. Tanto que quando eles escolhem Matias para substituir Judas, por que eles estão entre Matias ali? Porque Matias andou com Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele é chamado o menor dos apóstolos. Ele mesmo se fala, por quê? Porque sim, ele teve contato com Jesus Cristo, mas ele não realmente esteve quando Jesus estava vivo antes. Por isso ele é considerado o menor dos apóstolos. Mas a palavra apóstolo vem de enviado. E aqui Jesus, ele tem 12 apóstolos. 12 seguidores. Jesus não era líder de uma mega church. Epa. Jesus era líder de uma igreja de 12 pessoas. Mas olha o que acontece no capítulo seguinte, capítulo 10, versículo 1. Vamos lá, Lucas. Aí, Ele irmão. diz, depois disto, o Senhor escolheu 72 outros discípulos e mandou-os adiante dele, 2 a 2, a todas as povoações e lugares aonde ele havia de ir. Aqui Jesus já tem 72 pessoas com ele, depois de um capítulo. Jesus era alguém que transpirava fazer discípulos. Quanto mais você lê do Evangelho, mais você vê Jesus dando o seu coração para ver com que pessoas fossem salvas. Tanto para os judeus quanto para os gentios. E depois em Atos capítulo 1, nós sabemos que a igreja já tinha 120 pessoas. E Jesus termina o ministério dele na terra com 120 discípulos. E a mãe dele já tinha se tornado uma discípula, né? E a mãe dele estava perseguindo Jesus no começo. Quando Jesus estava lá em casa, as pessoas falavam, a Imaculada Maria, ou seja, a Maria que nunca pecou, não, ela pecou. A Virgem Mariana, Jesus tinha irmãos. A gente leu Tiago agora há pouco, Tiago era irmão de Jesus Cristo. Então, se Jesus tinha irmãos, Maria não era para sempre virgem. Ela era virgem quando Jesus nasceu, mas não continuou virgem. A mesma coisa que a Maria não era imaculada. Ela não era perfeita, ou seja, não tinha pecados. A mesma coisa com a infabilidade papal, né? O Papa não tem pecados. Claro que tem, é um homem como qualquer outro aqui. Mas a Bíblia diz que Maria perseguiu Jesus em Marcos, no comecinho. Quando Jesus estava dentro de casa, ensinando as pessoas, Maria vem e eles começam, Maria e os irmãos de Jesus, nossa, Jesus está endemoniado. Chama Jesus de endemoniado. Mas depois, Maria se torna uma discípula de Jesus. Amém. Vamos, Maria. Vamos, Lisboa, irmãos, está tão aberta quanto a sua boca está aberta. Yeah. Amém. A gente pensa, nossa, as pessoas aqui são tão fechadas, tantos ateus na Universidade de Lisboa, tantas
tantas pessoas que não querem nada com nada na lusófona, tantas pessoas que não estão... Mas a Lisboa é uma cidade super aberta. Aham. Super. Apenas a sua boca está fechada. Aham. Prega, irmão. Lisboa é um lugar aberto. Né? Prega, irmão. Se você acredita que todo mundo vai para o céu e a salvação é relativa e está todo mundo bem, você não vai evangelizar. O Aham. evangelismo ele vem de uma fé profunda de que eu preciso salvar os perdidos. Amém. Isso vem. Se você não tem essa fé, você não vai evangelizar. Não vai ser algo diário para você. Mas você precisa fazer disso sua convicção. Que pessoas estão depressivas e fora. Eu estava depressivo. Eu estava triste, eu era ateu antes. Eu masturbava todos os dias. Eu assistia pornografia todos os dias. Eu era alguém que mentia, alguém que ia para festa, alguém que fazia muitas coisas terríveis. Mas pessoas ainda lutaram por mim. E por isso que a boca está aberta aqui hoje. Amém. Vamos, Lucas. Quando Jesus estava na cruz, ele estava evangelizando. Transpirando ali, ensanguentado. Jesus olha para o ladrão na cruz e fala, ainda hoje estará nos céus comigo. Jesus estava ali evangelizando, se importando mais com a salvação das pessoas do que com a própria dor física dele. Amém. Amém. Por isso nós precisamos transpirar, irmãos. E alguém que transpira por Deus é a Denise que está aqui. A Denise é uma máquina de evangelismo. É verdade. Mas da onde vem a máquina que a Denise tem de falar com as pessoas, de evangelizar? Isso vem não de um talento apenas que ela tem. Não. Isso vem de uma profunda gratidão que ela tem. Sim. Quando nós não evangelizamos, não trazemos pessoas para estarem conosco, não temos estudos bíblicos, nós não fazemos isso, na verdade isso vem de uma falta de gratidão Aham. pelo que pessoas fizeram por nós. Falta de gratidão pelo reino. Por isso que gratidão é a raiz desse pecado. E por essa gratidão a Jesus, a Denise tomou a decisão de ser batizada hoje. E tão incrível quanto ela disse, ok, Lucas, eu só quero ser salvo. Então a gente não precisa ir até a praia, vamos batizar aqui mesmo na piscina. Vai que alguma coisa acontece até o caminho lá na praia. É melhor já aqui mesmo. E esse é o melhor dia da sua vida, Denise. Amém. Dia 2 de novembro de 2025, amém? Palmas, Denise. Terceiro ponto. Nunca cansado. Nunca cansado. Aí você Prega, pensa, irmão. como isso é possível? Uau. Estarmos nunca Yeah. cansados. Business. Como a mesma coisa quando a samaritana pergunta a Jesus, como é possível eu nunca ter sede? Sim. Mas com Jesus Cristo, com gratidão, nós nunca estamos cansados. Amém. Nós podemos estar fisicamente cansados. Mas isso, como Jesus, isso não é nada pra gente. Porque nós somos gratos por Deus. Em Gálatas 6, versículo 9, diz, no tempo certo colheremos, se não desistirmos. Amém. Nós só vamos colher os frutos se nós não desistirmos. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, o nosso homem interior se renova dia após dia. O que mais me ajuda a não estar cansado e ter paciência e ter fé pelas pessoas. É ver as pessoas pelo que elas vão se tornar daqui a 10 anos. Amém. É visualizar essas coisas. É pensar, não, o Paulo, daqui a 10 anos vai ser um empresário aqui em Portugal. Amém. Vamos, Vai Paulo. ter uma empresa chamada Pizza do Paulo. Vai contratar discípulos. Imaginar o Nilo aqui Morinho. vai se tornar um cara, um médico. Mas quando nós visualizamos as pessoas, isso nos inspira muito. Entende? Quando eu vejo o Antônio aqui daqui a 10 anos, casado, com 3, 4 filhos, liderando a igreja, Amém. eu tenho um desafio para todos nós aqui. Eu quero desafiar nós vermos a nossa vida financeira, a nossa família e a nossa fé e pensarmos onde isso vai estar daqui a 10 anos. Você para pensar nessas coisas? Às vezes a gente pode viver um dia após o outro, mas pensa, planeje, sonhe com essas coisas. Sim, Deus vai fazer os últimos planos, né? A palavra final vem de Deus, mas não quer dizer que nós não podemos planejar essas coisas. Eu com 16 anos, eu estava falando com o meu ontem,
Eu fiz 20 sonhos para sonhar com Deus quando eu tiver 25 anos. Para chegar até os 25 anos. Hoje eu estou com 23. E um desses sonhos é ter batizado 20 pessoas até os 25 anos. E eu estou pela metade agora. Ou seja, tem ainda muita coisa, eu tenho 2 anos para fazer isso acontecer. Mas eu quero inspirar todos nós e sonhe com coisas daqui 5, 10 anos. E isso é algo que vai inspirar a sua vida. Faça uma lista de 3 orações impossíveis. Não para 2026, mas até o fim desse ano. Nice. Tem 2 meses até acabar o ano. Ano que vem, aí sempre todo começo de ano a gente fala, faça 5 orações impossíveis para esse ano. Mas vamos fazer um pouquinho diferente. Nós vamos fazer isso no fim do ano. Mas hoje, faça 3 orações impossíveis até o fim desse ano. Pode ser frutífero, amém? Pode ser começar a namorar. Pode ser muitas coisas. Não? Um trabalho melhor. Pode ser muitas coisas. Coloca no grupo lá da igreja e a gente vai orar um pelo outro. Amém? Em conclusão, irmãos, eu quero chamar todos nós a visualizarmos e imaginarmos o próximo passo da nossa vida. E um dia, nós todos estaremos nos céus. Se perseverarmos, estaremos nos céus. E eu quero chamar todos nós a visualizarmos os céus. Você pensa sobre os céus? Visualize sobre os céus. Pense sobre você numa nuvem lá com todas as pessoas da sua conversa bíblica, chegando nos céus. Vamos, Valente. E as portas do paraíso, cheio de... A Bíblia diz que o paraíso com portas de pérolas. E as portas se abrindo e todos nós chegamos lá no céu juntos. Imagina que incrível isso. Acho que vocês não estão animados. Muito animados. Como está acontecendo? Eu penso no céu, nos céus com Deus. É incrível isso. Teve um dia que eu estava pensando nos céus e eu comecei a chorar. Uau, o céu. E eu comecei a imaginar o céu. E eu imaginei uma porta bem grande e assim nuvens e várias caras de várias pessoas ali comigo. E eu falei, Ana, pinta um quadro. E eu falei para Ana, lembra disso? Eu falei para ela pintar, faz uns 3 anos isso. Pinta um quadro sobre essa imagem que eu tive na cabeça. Nice. Acho que agora ela não pintou, né? Mas visualize sobre os céus, vai ser incrível, irmão. Essa é a motivação de perseverarmos aqui. Muito bom, irmão. É por isso, é para estarmos um dia com Deus nos céus. Amém. E por gratidão pelo que Jesus fez por nós na cruz. Amém? Amém. Deixa todas as glórias. Muito bom, irmão.